Dia, boa tarde e boa noite para você que nos assiste aí no canal Diálogos Online com Cristiano Barbosa. Nós estamos aqui para refletir um pouco a respeito de questões relacionadas com o direito empresarial, né? São dúvidas que surgem nas discussões sobre a temática, especificadamente sociedade anônima, diálogos que a gente fez aí com colegas de trabalho, com alunos, ex-alunos, com empresários também. E algumas questões que me fizeram parar para pensar um pouco sobre elas e refletir sobre a pertinência delas e as dúvidas que foram levantadas, né, nos momentos aí dos diálogos que a gente manteve com algumas pessoas da área do direito. Então, pensando aí na questão de surgimento de sociedade anônima, de fases de surgimento, a gente tem que a doutrina ela indica para a gente que a fase de surgimento, né, em termos históricos, esteve vinculado com a Idade Média, transitando aí pelo feudalismo, capitalismo, até chegar no contexto contemporâneo, e a doutrina também indica para a gente as formas como foram constituídas essas sociedades anônimas do passado, né? E aí ele traz aí a questão da outorga, em que o Estado autorizava um ente privado a realizar a atividade no formato de sociedade anônima. No contexto de evolução, a gente entra na fase de autorização, em que o Estado autoriza o ente privado a realizar alguma atividade que, nesse caso em específico, não estaria vinculado diretamente com o interesse do Estado, mas sim com o interesse comercial, o que consecutivamente beneficiaria o Estado. E chega-se na fase atual, que é considerada como fase de regulamentação, em que existem regras a serem aplicadas em cada um dos países, relacionadas com a constituição da sociedade anônima, a formação de capital, a operação no mercado de capitais, a compra e venda de ações, a emissão de ações e etc. E aí vem algumas colocações que nos foram postas para que a gente pudesse refletir. Se, por exemplo, o capital que está formando a sociedade anônima no Brasil, ele é estrangeiro e os acionistas ou os proprietários, os fundadores são estrangeiros, residentes fora do país, como é que ficaria essa questão? Em termos de fase, eu vou considerar que eu estou na fase de regulamentação ou eu posso falar que eu estou na fase de autorização e regulamentação? Ou vou falar que eu vou precisar só de uma fase de forma, melhor dizendo, né? Baseada na autorização. Então, se nós formos considerar a forma, considerando aí capital estrangeiro, fundadores não residentes no Brasil, a gente teria que, na forma de constituição, se a gente for refletir, a gente está na fase de regulamentação, mas eu preciso também da autorização. Então, se fosse uma questão de prova, por exemplo, vocês poderiam pensar, olha, o capital é estrangeiro, os acionistas são estrangeiros, os fundadores são estrangeiros, não são residentes do país, então como que seria essa forma de constituição dessa SA, no caso específico? Aí você pode pensar que a gente teria que aplicar o contexto de autorização e, junto com a autorização, a questão da regulamentação. A regulamentação sozinha, por si só, ela talvez responderia à questão, né, essa colocação que nos foi posta. Mas quando a gente percebe que a normativa indica que tem que ter a autorização primeiro, então a gente considera como forma de constituição, nesse caso em específico, a autorização e a regulamentação como formas de criação dessa empresa em específico, cujo capital é estrangeiro, cujos fundadores, os proprietários são residentes em outro país, tá? Uma segunda questão que nos foi posta também para refletir envolve a questão da sociedade anônima no contexto dela ser aberta, dela ser fechada, de acordo com a normativa da Lei da Sociedade Anônima, a 6.404, que está lá indicado no artigo 4º, e a categoria A e categoria B, que vai envolver a instrução normativa da CVM, da Comissão de Valor Mobiliário 480. Então, lá no artigo 4º, é indicado lá, por exemplo, que eu estou com o artigo aberto aqui no Vadmecum, fala assim, que para efeitos dessa lei, a companhia é aberta ou fechada, conforme os títulos forem negociados, admitidos a negociação no mercado de capitais, ou no mercado imobiliário, em outras palavras, né? E somente os valores que forem autorizados pela CVM, ou seja, valores que eu falo são títulos mobiliários. Somente os títulos mobiliários que forem autorizados pela CVM poderão ser negociados no mercado mobiliário, de valores mobiliários. Então, a gente verifica que, de acordo com o artigo 4º da Lei da Sociedade Anônima, nós temos a companhia fechada quando não é admitida essa negociação ampla dos valores mobiliários, especialmente ações, no mercado
mobiliário. E a companhia ela é aberta quando é autorizado pela CVM a negociação de valores mobiliários, especialmente ações, no mercado de valores mobiliários ou mercado de capitais. Isso na lei da SA. E quando a gente entende lá na instrução 480 da CVM, artigo 2º, parágrafo 1º e 2º, que ele fala que será a categoria B, quando não se admitir ações nem certificados de depósito de ações negociadas no mercado de valor mobiliário e nenhum outro título que possa ser convertido em ações ou certificado de ações, de depósito de ações, a gente enxerga que essa categoria B se vincula ao aspecto da empresa de capital fechado. Já a categoria B, que é indicado no artigo 2º da Instrução 480, ela fala que é permitido negociar, em outras palavras, qualquer tipo de valores mobiliários, inclusive ações e certificados de depósito de ações. Então, na categoria A, que está na Instrução Normativa 480, nós poderíamos casar ele com o artigo 4º, enxergando essa categoria A como sendo a categoria de empresa aberta. Então, no artigo 4º da Lei da Sociedade Anônima, é indicado que a companhia é aberta quando ela negocia valores imobiliários no mercado de valores imobiliários, títulos imobiliários, especialmente ações, quando existe também a autorização da CVM para isso, e ela é fechada quando não é admitido essas negociações. Lá na instrução 480, a gente tem que a categoria A é aquela que admite a negociação de todo e qualquer tipo de papel emitido pela empresa, inclusive ações e certificados de depósito de ações, e a categoria B, quando não é admitido esses valores no mercado de capitais. Tá? Então, instrução 480 da CVM, categoria A, admite negociação de qualquer título emitido pela empresa no mercado de capitais. Categoria B, não admite qualquer tipo de título, especialmente aqueles que podem ser convertidos em ações ou certificados de depósito de ações. E também não é admitido que essa empresa negocie ações ou certificados de depósito de ações. Tá certo? Então, nesse sentido, a gente teria aí uma reflexão sobre a associação da classificação contida no artigo 4º da Lei da Sociedade Anônima, aberta e fechada, com a classificação, com a categorização que é indicada na Instrução Normativa 480 da CVM, que indica a categoria B e categoria A. Ok? Uma outra reflexão que a gente também tem para esse diálogo online nosso de hoje, que a gente está compilando as ideias que nos foram sugeridas para reflexão, é o fato da empresa, da sociedade anônima, ter vamos falar assim, uma quantidade mínima de pessoas para a constituição, né? Esse capital social dela vai indicar a forma de sociedade. Então, se a gente entende lá que nós temos uma sociedade anônima, por exemplo, cuja totalidade das ações emitidas foram absorvidas por uma empresa brasileira, por uma entidade empresarial brasileira, a gente consegue visualizar que essa empresa se enquadra lá no artigo 251 da Lei da Sociedade Anônima. E essa empresa seria chamada de subsidiária integral. Então, exemplo, cria-se uma SA, as ações estão sendo negociadas no mercado, tem várias pessoas que estão participando como acionistas dessa empresa. Aí, por uma ocasião qualquer, uma decisão qualquer, acaba-se que essas ações, né, são todas adquiridas por uma única entidade empresarial brasileira. E aí a gente teria que as ações que estavam negociadas na mão de várias pessoas no passado, agora está centralizada na mão de uma única entidade empresarial. E nesse caso a gente enxergaria a constituição e a formação da sociedade subsidiária integral, cuja totalidade das ações em que se divide o capital da companhia pertence a uma única sociedade brasileira. Tá? Então a gente visualizaria isso. Então a empresa pode se tornar aberta e ela pode, no caso aí, conforme a operação for realizada, a operação societária, acabar transferindo e centralizando a totalidade das ações em que se divide o capital na mão de uma única entidade. Nesse caso, a gente enxergaria, de acordo com a lei da sociedade anônima, a figura da sociedade subsidiária integral. Ok? Uma outra questão também que nos foi colocada para a gente refletir nessa conversa rápida, né, a respeito do diálogo online, os tipos, né, e os aspectos
que identifica ou que caracteriza o que a gente pode identificar que uma sociedade é anônima, né? Então, ela tem algumas características que vai nos demonstrar se ela figura como sociedade anônima ou não. É, a empresa de sociedade anônima, ela utiliza a denominação como regra, tá? Mas nada impede, de acordo com a própria lei da sociedade anônima, de que ela, artigo, se não me engano, o segundo, parece-me, não, segundo não, terceiro da LSA, fala que pode ser adotado o nome de um sócio fundador, de um acionista fundador, de alguém que tenha efetivamente contribuído para que haja o sucesso dessa sociedade anônima. Mas a regra é que haja a denominação, ok? Uma outra questão também é que na codificação lá do, do, do aspecto da legislação civil, a Lei 10.402, que é o Código Civil, a gente teria lá a indicação de que as sociedades, né, as outras sociedades podem utilizar firma ou denominação e que no caso a sociedade anônima tem que utilizar denominação, né? E aí a gente pergunta, eu nunca vou poder utilizar o nome de uma pessoa física para identificar uma sociedade anônima? Pode, desde que essa pessoa seja alguém que tenha contribuído efetivamente para o sucesso empresarial dessa empresa. Normalmente vai ser um sócio fundador, um acionista fundador, um administrador, alguém nesse sentido que tenha criado mecanismos, né, para que houvesse o sucesso da empresa que está sendo transformada em sociedade anônima ou sendo constituída como sociedade anônima, tá? Mas a regra é que haja a utilização de denominação. Exceção a essa regra, a possibilidade de fazer homenagem para alguém que efetivamente contribuiu para o sucesso dessa empresa, colocando o nome dentro do contexto da identificação da SA. Sobre as questões de SA, Sociedade Anônima, CIA, Companhia, tem uma regrazinha também que nos é indicada, que é a seguinte: o termo CIA eu só vou poder utilizar no início ou no meio da identificação do nome da empresa. Eu nunca posso colocar CIA ao final. Já o termo Sociedade Anônima ele vai acabar sendo utilizado tanto no início quanto no final da nomenclatura. Então, exemplo, eu posso ter companhia de produção de alimentos frutíferos. Eu tenho produção de alimentos frutíferos na companhia de Itajubá, por exemplo, tá? Mas eu não poderia ter produção de alimentos de Itajubá, companhia. Esse termo companhia, abreviado ou por extenso, fica errado. Eu posso ter, no contexto do uso da SA, Sociedade Anônima Produtora de Frutos Itajubá, produtora de frutos Itajubá, Sociedade Anônima. Então não vai fazer diferença nenhuma. Só o termo companhia que existe essa limitação quanto à sua utilização, né? Ou seja, eu só posso utilizar o termo companhia abreviado ou por extenso no início do nome ou no meio da identificação do nome da empresa, nunca ao final. Uma outra reflexão que nos foi colocada para pensarmos sobre essa situação é a questão do depósito, né, para a constituição da sociedade. Existem requisitos preliminares que estão indicados, inclusive, lá no artigo 80 da Lei da Sociedade Anônima. Deixa eu passar aqui para a gente pegar, até para acompanhar isso aí. Lá no contexto de constituição, que a doutrina, inclusive, indica o artigo 80, 81, como requisitos preliminares. Menciona que deve-se efetuar o depósito, né, a subscrição ela tem que ser pelo menos por duas pessoas, que deverá ser dada uma entrada de no mínimo 10% daquilo que eu subscrevi em dinheiro e que deve-se fazer o depósito dessa entrada em uma instituição bancária determinada ou autorizada, melhor dizendo, pela CVM. Tá? Lá no artigo 81 menciona que o depósito ele vai ser feito pelo fundador da companhia quando ele recebe esse valor no prazo de 5 dias. Em nome da pessoa que está depositando, em favor da empresa que está sendo constituída. E também no parágrafo 6º menciona que se no prazo de 6 meses a empresa não for constituída, e aí a gente pergunta, o que é constituição? É levar essa empresa a registro, é obter o registro na junta comercial, obter o CNPJ dela. Então, se ela não for constituída, a gente vai ter que a instituição bancária devolverá esse valor para aquele indivíduo que subscreveu as ações. E aí vem a questão, né? Faça uma assembleia, por exemplo, de uma SA,
divide-se o capital aí entre 10 investidores, 20 investidores, enfim, não interessa a quantidade. Mas digamos que dentre todos aí, dois não integralizaram a, a, o capital social. Mas a empresa foi constituída, ela foi registrada, ela tem o CNPJ, mas duas pessoas ainda não integralizaram o capital. Aí pergunta-se, né? Ela vai poder retirar o valor que foi depositado na instituição bancária? Olha para você ver o que fala o artigo 81. Tá? Vou ler o 81 caput e o parágrafo. O depósito referido no inciso 2º do artigo 80 deverá ser feito pelo fundador no prazo de 5 dias, contados do recebimento das quantias, em nome do subscritor, ou seja, do acionista que está comprando, e em favor da sociedade em organização, ou seja, que está sendo constituída, que só poderá levantá-lo após haver adquirido personalidade jurídica. Olha para você ver, que só poderá ser levantado esse depósito depois que a entidade obter personalidade jurídica. A personalidade jurídica se dá pelo registro na junta comercial e a emissão do CNPJ, do cartão CNPJ dessa empresa, tá? Não está falando que só vai poder ser levantado depois que todo o capital estiver integralizado. Então, se integralizou parte do capital e a empresa já foi constituída, pode-se levantar esse capital. A lógica de raciocínio seria essa, tá? Aí vem o parágrafo único. Caso a companhia não se constitua no prazo de 6 meses da data de depósito, o banco restituirá a quantia depositada diretamente aos seus subscritores. Caso a companhia não se constitua no prazo de 6 meses. Aqui, nesse parágrafo, no artigo 80, caput e parágrafo único, tem pessoas e tem alguns estudiosos que falam assim, peraí, existe uma incoerência. No meu modo de entender, eu posso até estar errado, mas se está falando lá que só, no caput do artigo 81, só poderá levantá-lo após haver constituído a personalidade jurídica. Não está falando que só poderá ser levantado após a integralização total do capital. Entende? Então, se não está falando isso, integralizou parte do capital, mas a empresa já está constituída, já foi registrada na junta comercial, já tem seu cartão de CNPJ, ela pode ir lá e sacar o valor. Mesmo porque esses dois exemplos que eu estou dando aí de acionistas que não integralizaram o capital, eles poderão ser cobrados judicialmente para integralizar. Né? Então, existe uma sequência de ações que a empresa pode fazer para que esses dois que não pagaram, não depositaram, venham a depositar. Exemplo, tá? A empresa pode notificá-lo extrajudicialmente para que ele efetue o pagamento. De acordo com a lei da sociedade anônima, se após essa notificação ele não efetuar o depósito, não integralizar, o que a empresa pode fazer? Tentar vender essas ações correndo todas as despesas por conta desses dois acionistas aí que não integralizaram as ações. Se conseguir vender pelo valor da integralização do capital, ok, fecha-se o valor do capital, mas as despesas ainda continuam por conta dos acionistas. Se não conseguiu vender as ações, o que vai acontecer? A empresa ainda tem a possibilidade, de acordo com a lei da sociedade anônima, de mover uma ação judicial contra esses dois acionistas para tentar receber. Se de tudo ela não receber, ela vai ter a opção, aí no prazo estabelecido na lei, ou de reduzir o capital de forma proporcional, né, ao valor que não foi integralizado, ou pegar esse valor que não foi integralizado e lançar como reserva de capital. Tá? Então, a gente pode pensar nesse sentido aí no contexto de integralização do capital, formação do capital social, ok? Uma outra dúvida também que foi levantada para a gente, para esse nosso diálogo online, refere-se também ao fato da sociedade, na constituição do capital, na constituição da sociedade, ser exigido apenas 2 acionistas. Aí tem uma divergência, tem uma discussão a respeito disso, tá? No artigo 80 da Lei da Sociedade Anônima, é dito que o capital tem que ser subscrito por no mínimo 2 pessoas. Entretanto, no artigo 140 da Lei da Sociedade Anônima, da LSA, aqui está falando o seguinte, o Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 membros. E aí a doutrina fala que como que eu vou ter apenas 2 pessoas integralizando o capital, sendo que eu tenho que ter 3 para a formação do Conselho de Administração. E ainda tem o artigo 143, que fala que a diretoria será composta por 2 ou mais diretores eleitos. E ainda tem o artigo 251, que fala que o capital social pode ser concentrado todo na mão de uma única sociedade brasileira. Então, nessa questão da constituição do capital social, quantas pessoas são exigidas
para a subscrição do capital social, você vai ter que pensar assim. De acordo com a lei da sociedade anônima, no artigo 80, são apenas dois. Na discussão doutrinária, eles utilizam o artigo 140 e 143, mencionando que eu tenho que ter no mínimo 3 pessoas, já que o conselho de administração são compostos por 3 membros. E no artigo 251, a doutrina vem discutindo que essa integralização poderia se dar por uma única sociedade brasileira. Tá? Então, o que eu adoto como critério? Você vai adotar o artigo 80, que fala que é no mínimo 2. Numa eventual discussão doutrinária, pautada também em cima da lei, no artigo 140, 143, 251, você poderia mencionar, olha, a doutrina indica 3, e existe também indicação pela doutrina que poderia acontecer da integralização ser por apenas uma única sociedade brasileira, que no caso é a sociedade subsidiária integral. Ok? Então tem que pensar nessa questão aí para que a gente possa refletir sobre ela. Uma outra questão também que nos foi colocada para esse nosso diálogo online, vamos falar assim, relâmpago, né? É a questão da sociedade se enquadrar na categoria A ou na categoria B. Ela pode se enquadrar na categoria A ou na categoria B, né? Vai se enquadrar conforme os valores imobiliários, os títulos que forem emitidos por essa empresa, ser ou não admitido para negociação no mercado de capitais ou no chamado mercado de valores imobiliários, tá? Aí a gente volta até naquela discussão do artigo 4º. O artigo 4º fala que a empresa é aberta se ela tem valores imobiliários, ou seja, títulos de emissão da própria empresa negociados no mercado de capitais, desde que autorizados pela CVM. Então, ela seria uma companhia aberta. Ela não será uma companhia aberta interpretando o artigo 4º quando ela não tem esses títulos, esses valores imobiliários de sua emissão sendo negociado amplamente no mercado de capitais, que é o caso das ações, certificados de depósitos. Tá? E lá na instrução 480 da CVM, a gente tem que a empresa será da categoria A quando ela tem os seus papéis, os seus títulos admitidos para negociação no mercado de capitais, e será da categoria B quando ela não tem amplamente esses papéis, especialmente ações, certificado de depósito de ações ou qualquer outro título que possa ser convertido em ações ou certificado de depósito de ações. Nesse sentido, a gente enxerga a categoria B como sendo a categoria de empresa fechada, ok? Uma outra questão também que nos foi posta é se a formação do capital para a empresa, onde que ocorre? Né? A gente tem lá no artigo 80 que tem a constituição da empresa, que fala que o capital vai ser composto subscrito por no mínimo 2 acionistas e que tem que fazer o depósito. Mas aí pergunta-se, em qual mercado acontece essa subscrição e essa questão aí da formação do capital social? A doutrina, na lei a gente não está indicando, não tem essa indicação não, mas na doutrina jurídica do direito empresarial, associado com a questão das movimentações de ações pautadas na ciência econômica e na ciência da administração, a gente enxerga que a formação do capital para a empresa, da empresa que está abrindo seu capital, vai se dar no mercado primário. Então, nesse mercado primário, ela emite novas ações. Quando ela emite novas ações e vende essas novas ações, ela está absorvendo, ela está obtendo recursos para formar o seu capital social, tá? Ou para aumentá-lo, conforme for o caso. Quando essas ações que já foram negociadas primariamente, logo após a sua emissão, são renegociadas, essa renegociação se dá no mercado secundário. No mercado secundário, não há formação de capital para a empresa. No mercado secundário, existe a possibilidade do acionista, que é o investidor, obter lucratividade ou não, né? Se o preço da ação que ele comprou subir de valor e ele vender por um preço mais alto, ele obtém lucratividade. Se o preço da ação que ele comprou cair de valor na bolsa de valores, obviamente ele perderá de recurso, então teria prejuízo, tá? Então, aonde se forma o capital para a empresa? Forma-se o capital para a empresa no mercado primário, ok? E aí tem-se a discussão se vai envolver mercado de balcão ou não. Se a gente enxerga que o mercado primário não é mercado de ambiente de bolsa, a gente visualizaria mercado primário e mercado de balcão, tá? Como sendo o local onde forma-se
o capital para a empresa através dos underwritings, que são entidades especializadas para a colocação dessas ações no mercado de capitais, no mercado de valores mobiliários. Pensando também numa questão se a comissão de valor mobiliário interfere ou não interfere nas deliberações ou nos interesses da empresa, a gente pode falar sem medo que a CVM tem sim uma intervenção, inclusive direta. Como assim direta, Cristiano? Olha para você ver o que fala o artigo 4, que a companhia será aberta ou fechada conforme os valores mobiliários forem admitidos pela CVM a serem negociados no mercado de capitais. Então, se a CVM, a empresa tem um interesse em vender as ações, se a CVM fala assim, não vai vender, filho, acabou. Houve uma intervenção direta. Artigo 4º, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Outra situação também que a gente tem lá no artigo 4º, dentro do parágrafo 4º lá, que se a empresa for recolher todas as ações que já foram vendidas, ela tem que pagar um preço justo. E aí existe o critério que seria o preço justo. E esse preço justo vai ter que ser acompanhado, essa recompra tem que ser acompanhada pela CVM. Então a gente tem uma intervenção direta da CVM também nesse processo, ok? De forma sintética o que a gente está falando, tá? Tem muito mais coisas para a gente pensar, mas só assim, dentro do que nos houve de questionamento, né, sobre essas possibilidades, está trazendo de forma resumida para vocês também, tá certo? Que mais que a gente poderia pensar? O próprio artigo 80, né, que fala que o depósito do valor da integralização do capital tem que ser em banco, autorizado pela CVM. Então, a gente tem uma intervenção direta da CVM no contexto aí da constituição da empresa e da formação do capital social, né? Permitindo ou não, admitindo ou não a negociação de valores mobiliários no mercado de capitais. Também uma outra questão que nos foi colocada é se a responsabilidade do acionista é ampla dentro de uma sociedade anônima. Aí vem a questão, você tem que olhar no artigo 1º da Lei da Sociedade Anônima. No artigo 1º fala que a responsabilidade do acionista é limitada ao preço de subscrição das suas ações. Olha para você ver o que está falando aqui, ó. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, a responsabilidade do acionista é limitada ao preço das ações que ele subscreveu e que ele adquiriu. Não é uma responsabilidade ampla, como, por exemplo, uma sociedade diversa da sociedade limitada. E ele não responde pelas dívidas sociais da empresa. Quem vai responder é o próprio capital social, ok? Então, pelas colocações que nos foram feitas, a gente tem aí essas ideias e essas visões sobre o contexto da formação do capital social, da constituição da empresa, quantidade de pessoas que são necessárias, aonde forma-se o capital, qual é a forma de constituição de uma empresa cujo capital é estrangeiro, os acionistas são estrangeiros, né? são residentes em outros países, tá? Então, aí, resumindo o que a gente dialogou aqui nesse diálogo online relâmpago, nós temos que, no caso de uma empresa cujo capital é estrangeiro, cujos os fundadores são estrangeiros, residem fora do país, eu tenho como forma de constituição a autorização seguida da regulamentação. Eu não posso falar que é só regulamentação ou que é só autorização. Eu tenho essas duas formas no contexto contemporâneo para que essa empresa possa existir. Uma outra questão também que nós mencionamos, que a gente está recapitulando aqui agora, é se a sociedade pode ser aberta ou fechada e ela vai se enquadrar na categoria A ou na categoria B. Pela análise da lei da SA, junto com a instrução 480 da CVM, a gente tem que a empresa ela é de capital aberto, na lei da sociedade anônima, quando ela admite valores mobiliários sendo negociados no mercado de capitais. Dentre eles, ações, certificado de depósito de ação ou qualquer outro título que possa ser convertido nesses dois que a gente mencionou anteriormente. Nesse caso, pela instrução 480, essa empresa se enquadraria na categoria A. Ela vai ser fechada quando ela não tem papéis, valores imobiliários, títulos de sua emissão negociados no mercado de capitais. E ela não tem nenhum outro título que possa ser convertido em ação ou certificado de depósito de ação sendo negociados. Então, nesse caso, de acordo com a lei da sociedade anônima, ela é de capital fechado e, de acordo com a instrução 480, ela se enquadra na categoria B. Ok? Uma outra questão também que nos foi
nos foi colocada é a questão do capital social. Está todo centralizado na mão de uma sociedade empresarial brasileira. Aí a gente vai direto no artigo 251, né, que indica que essa empresa é uma subsidiária integral. Também, dentro desse nosso diálogo relâmpago, a gente mencionou aí a questão da denominação. Mencionamos de forma rápida que a denominação de uma SA é um dos elementos que caracteriza essa sociedade anônima. Ela tem lá a denominação como característica, tem lá a questão da essência empresarial, tem a natureza capitalista, e tem a responsabilidade do acionista. São esses 4 elementos aqui que a gente pode visualizar como caracterizadores de uma SA. Mas no que tange a denominação em específico, a regra geral é: utiliza-se denominação. Mas a lei da SA permite que possa ser utilizado o nome de alguém que tenha contribuído efetivamente para o sucesso daquela instituição. Né? Um fundador, um acionista, um administrador que tenha contribuído para que aquela empresa alavancasse e realmente viesse a ter uma participação efetiva no mercado. Nesse sentido, adotar-se-ia o nome de uma pessoa física, seguido aí das identificações de sociedade anônima ou do termo companhia, ok? Também pensamos aí sobre a questão do capital social poder ser levantado mesmo não tendo sido integralizado na sua totalidade. Né? Aí a gente deu o exemplo de 10 acionistas, 2 não integralizam, como que ficaria? Não depositam, né, no banco o valor do capital subscrito. Como é que ficaria? Poderia ser levantado o valor dos outros 8 que já depositaram? Aí a gente tem que olhar o artigo 81. Se foi feito 8 pessoas depositaram o valor do capital social e a empresa foi constituída, adquiriu personalidade jurídica, esse valor vai poder ser levantado. Se os 8 depositaram, mas a empresa não adquiriu personalidade jurídica, não vai poder levantar o depósito desse capital que está sendo integralizado. Não é porque faltou 2 depositar, não. É porque ainda não houve a aquisição de personalidade jurídica pela empresa através do registro na comissão de valor, no registro de pessoas jurídicas, né? Na junta comercial. Outra questão que nos foi levantada para reflexão e que a gente está resumindo agora nessa fala final é se o capital social tem que ser sempre subscrito por 2 pessoas. O mínimo é 2, tá? A lei da SA, no artigo 80, fala que o capital social tem que ser subscrito por no mínimo 2 pessoas e a doutrina vai falar que o mínimo tem que ser 3 e indica também que pode haver a possibilidade de ter um único subscritor. 2 no artigo 80 é o mínimo que a lei indica. A doutrina fala que vai ser um subscritor quando for o artigo 251, tratando-se da subsidiária integral. E a doutrina fala que é 3 quando ele faz uma discussão sobre o artigo 140 e 143, que indica que o conselho de administração tem que ter no mínimo 3 pessoas para compô-lo. Né? Então, se existe essa divergência, você tem que saber se está perguntando na lei ou se está perguntando com base na questão doutrinária. Uma outra questão também que a gente está revisando agora é se a empresa pode classificar-se na categoria A ou na categoria B. Ela vai se enquadrar na A ou na B, conforme ela tiver valores imobiliários sendo negociados amplamente no mercado de capitais. Se ela tem ações, certificado de depósito de ação ou qualquer outro título que possa ser convertido nesses 2, ela é da categoria A. Se ela não tem ações, se ela não tem certificado de depósito de ação e ela não tem nenhum outro título que possa ser convertido em ações ou certificado de ações, ela é da categoria B, de acordo com a instrução 480 da CVM. Resumindo também, né, nesse diálogo online relâmpago aqui, é se a formação do capital da sociedade anônima se dá no mercado secundário ou no mercado primário. Regra, mercado primário, que é onde a empresa, assim que emite as ações, tenta negociá-los para que haja a venda dessas ações e o valor arrecadado forme o capital para a empresa. Mercado secundário não forma capital para a empresa. Mercado secundário é onde ocorre a renegociação das ações que já foram emitidas lá no mercado primário. Tá? Quem é que faz a negociação? Quem é que opera para colocar essas ações no mercado? Os chamados crowdfunding. Crowdfunding não. Underwrites, tá? Crowdfunding é outra coisa. É o underwrite que faz a colocação dessas ações no mercado, tá?
faz a negociação. E aí a gente tem lá, pensando também se a Comissão de Valor Mobiliário intervém nas deliberações, nas decisões da empresa. Intervém. Quando a empresa quer abrir o capital, ela tem que pedir a autorização da CVM. Se a CVM autoriza, ok, vai vender as ações no mercado de capitais. Se a CVM não autoriza, não vai vender. Se a CVM exige algum ajuste, alguma necessidade de alteração no prospecto de emissão, nos requisitos lá da venda de ações, do estatuto social, etc. Olha aí um exemplo de intervenção direta da CVM no interesse e nas deliberações internas da empresa quanto à participação e negociação das ações do mercado de capitais. E por fim, nesse diálogo online relâmpago também, a gente tem lá a responsabilidade do acionista, que, de acordo com a lei da sociedade anônima, é uma responsabilidade limitada ao valor das ações subscritas e adquiridas. Ou adquiridas, né? Eu subscrevi, tenho que pagar pelo preço que eu subscrevi. Adquirir, então minha responsabilidade é de acordo com o valor das ações que eu estou adquirindo, ok? A gente agradece a você e espero que nesse diálogo relâmpago que a gente teve aqui online possa ter esclarecido as dúvidas e os questionamentos que nos foram colocados. Obviamente, interpretações doutrinárias diferentes e divergentes podem acontecer, né? Então a gente está adotando aí como uma base de argumentação e de reflexão o André Santa Cruz Ramos, que trabalha lá o livro de Direito Empresarial. Ok? Um abraço e até a próxima